Olá, meninas e meninos do sexto ano. Aqui é a professora Arcanja de Língua Portuguesa e hoje no nosso assunto gramatical nós estudaremos mais uma das classes de palavras, que é o numeral. É uma classe de palavra variável, ou seja, que sofre flexões em gênero e número. Vamos lá, se coloque em um lugar silencioso e adequado com material para vocês fazerem anotações necessárias, ok? Então, continuando, o que é numeral? Vamos ver os exemplos para entendermos melhor. Apenas 2 livros novos foram vendidos. O numeral aí identificado é 2. Então, aí é o numeral desta frase. Livros é o substantivo e novos é o adjetivo. Então, o que esse numeral 2 representa? Ele representa a quantidade exata de livros que foram vendidos. No segundo exemplo, Luiz ficou em terceiro lugar. E aí já indica a posição, né? A posição que o substantivo sujeito Luiz está, não é? Ficou em terceiro lugar, que é o numeral terceiro. E o substantivo é lugar, é isso? Também nós podemos observar, como eu falei no início, que o numeral ele sofre flexões em gênero e número. Vamos observar aí na primeira frase que diz apenas 2 livros. Então, nós vemos aí que 2 livros está no plural. Se eu disser apenas um livro, então já fica no singular, o substantivo também. Então, percebemos aí a flexão em número, não é isso? Do numeral. Na frase 2 aqui, continuando, nós observamos que Luiz, né, ficou em terceiro lugar. Luiz é do sexo masculino. Mas se eu disser Eduarda é a terceira da lista para vacinar, então aí eu já estou flexionando o numeral terceiro, né? Já está ficando concordando com o substantivo Eduarda, que está no feminino, então o numeral também se flexiona para o feminino, ok? Terceiro exemplo. Meu pai lucrou o dobro hoje. Então, o numeral aí é dobro, que indica o quê? Multiplicação. Tudo a ver com multiplicação. O outro exemplo. Agricultores perderam 1/3 dos produtos. Aliás, aí está no singular, né? Agricultores perderam 1/3 do produto. Então, 1/3 é o numeral, que corresponde a uma fração, né? 1/3 corresponde a uma fração. Note que representa que esse numeral representa o quê? Quantidade exata, posição, multiplicação e fração, pois indicam numeral. Então, numeral é a palavra que indica quantidade exata, 1, 2, 12, 100, 1000. E continua. Que indica posição, primeiro, segundo, quinto, centésimo. Que indica multiplicação, dobro, triplo, quadruplo e assim por diante. Também quando indica fração, meio, terço, quarto, quinto e continua. Perceba então que quando a palavra indica quantidade exata, ela é designada como cardinais. É isso? Quando ela indica posição, ordinais, ou seja, que indica ordem.
Quando ela indica multiplicação, são chamados de multiplicativos, que representa a multiplicação. E quando indica fração, são chamados fracionários, né? Tudo a ver com fração, ok? Então, portanto, são infinitos, né? Vocês veem aí as reticências indicando que os numerais são infinitos. Junto com a atividade, vocês recebem uma lista de numerais para estudar, ok? Então, poderemos agora chegar ao conceito de numeral. É isso? Depois dos exemplos que entenderam que é numeral, a classificação dos numerais, não é isso? Nós podemos dizer que numeral é a palavra que indica a quantidade exata dos seres, coisas, objetos, pessoas e designa multiplicação, ordem ou fração. Então, esse é o conceito mais indicado para a classe de palavra numeral, ok? Aqui, continuando, já concluindo, não é? Veremos agora uma parte um pouquinho mais diferente sobre o numeral, que é dizendo também, a gente sabe que vocês podem ver, se encontrar, não é? Se depararem com esse tipo de frase ou oração, em que os numerais, eles representam substantivo ou artigo indefinido. De acordo com a frase ou oração, com o contexto, eles podem vir com valor ou funcionar como substantivo ou artigo indefinido. Veremos aqui os exemplos para entender melhor. Pegou o dobro de livros para doar. Então, nós temos aí o artigo, o numeral substantivo, porque ele vem precedido de um artigo, não é? Então, ele aí está com valor de substantivo. Ele continua sendo numeral, mas com valor de substantivo, ok? Com valor de artigo indefinido. Por exemplo, um aluno chegou atrasado. Nós temos aí o artigo indefinido e substantivo aluno. Então, quando eu digo um aluno, eu não sei qual é esse aluno, eu não digo qual é esse aluno. Então, é um aluno qualquer, é um artigo indefinido. Então, nesse caso, numeral funciona como artigo indefinido. Na outra frase, na sala tem apenas um aluno doente. Nesse caso aqui, indica quantidade exata. Eu estou dizendo que na sala tem apenas um aluno doente, não é isso? Então, aí ele funciona realmente como quantidade, como numeral mesmo. Então, gente, estudem a lista dos numerais que vai junto com a atividade de revisão. Realizem todas as atividades com atenção, ok? Até a próxima aula e um abraço a todos. Estudem e boas avaliações. Tchau.